Hoje eu vou te contar os 4 pilares essenciais para você conseguir ser aprovado em um curso concorrido pelo PISME. Dentro desses 4 pilares estão os segredos que me fizeram ser aprovado em 10º lugar em medicina na UFJF. Na minha opinião, o primeiro pilar para você ser aprovado em medicina é o planejamento. Como diria Benjamin Franklin, se você está falhando em planejar, está planejando falhar. Então, o que eu quero dizer com planejamento? Você sabe o que você vai estar fazendo exatamente amanhã, às 3 horas e 45 minutos? Se sua resposta for não, você não é uma pessoa bem planejada. E caso você queira, de fato, ser aprovado em curso concorrido, digamos, Direito, Medicina, Engenharia, pelo PISME, você vai ter que ter um planejamento acima da média. Então a maioria das pessoas não planeja o que fará para chegar até a aprovação. Elas têm simplesmente o desejo de passar, mas não tem um plano de ação para chegar nesse objetivo. Então eu vou dar o exemplo do meu caso, né? Quando eu comecei a estudar pro PISME, eu já estava assim meio em cima da hora. Eu comecei lá para mais pro final do ano que pro começo, lá para agosto. E assim, o que eu acho que me diferenciou muito é ter dado um enfoque nessa parte do planejamento em si. Então eu peguei uma folha, coloquei tudo que eu precisava fazer. Eu preciso ver todo o conteúdo programático, preciso ler o conteúdo programático, preciso ver cada conteúdo do conteúdo programático. Tem que fazer 8 provas anteriores, tem que fazer 3.000 questões. Então, por exemplo, eu decidi tudo em um dia, tudo que eu precisava fazer para chegar na minha aprovação. Então, um planejamento ideal. Então, saiu aquela coisa do plano do sonho e entrou numa meta, um objetivo a ser atingido. E a partir disso, obviamente, meus resultados começaram a aumentar gradativamente. Então, eu peguei essa folha depois que eu defini todas as atividades que eu deveria fazer, e eu peguei outras folhas, coloquei todos os dias do ano que eu tinha para estudar pro PISME e fui colocando material por material que eu deveria fazer ao longo desse tempo, com base naquilo que eu tinha feito no primeiro papel. Então eu defini tudo que eu precisava fazer, depois dividi entre os dias. E assim, se você fizer isso também, que é o que eu recomendo muito, depois que você terminar de assistir esse vídeo, faça com a seguinte ideia na sua mente: coloque menos coisas do que você acha que conseguiria fazer. Porque surgem imprevistos, às vezes a gente não consegue cumprir o que a gente definiu, né? Então é muito importante que você não se sobrecarregue no cronograma. Se no dia você conseguir fazer mais do que colocou, faça. Porque vai ter outros dias que você vai acumular. Pode ter certeza, nada vai ser ideal como você planejou. Então também, ao longo do tempo, adapte esse planejamento, né? E outra coisa também que eu acho fundamental, que poucas mesmo, pessoas fazem, é além desse planejamento, que já é difícil acontecer, é um planejamento de meta de acerto. Isso muito pouca gente faz. Então, eu sempre tinha, quando eu começava a fazer um simulado ou uma prova anterior, em mente, um dado. Quanto que eu preciso acertar para cumprir minha meta? Não consegui acertar? Não tem problema, eu vou revisar os conteúdos, vou ver o que eu errei e vou prosseguindo. Mas eu colocava uma meta. Então assim, não que você precise fazer isso, mas quando eu estava estudando, eu peguei e defini a meta do primeiro lugar do ano passado para eu tirar a nota. Porque assim, não tinha ido tão bem no PISME 1, nem no PISME 2. Tinha ido bem, mas ali na beira de entre passar ou não. Então eu fiquei com 78% da prova, 80%. É uma boa pontuação. Mas você fica ali na faixa entre se passar ou não. E no terceiro eu coloquei como meta pegar a nota que o primeiro lugar tirou no ano anterior, no PISME 3. Eu quase atingi essa meta. Então assim, entre passar ou não passar, eu fui para a 9ª posição no curso de medicina. Então, eu recomendo fortemente que você coloque uma meta acima do que você precisa. Então, normalmente você precisa de uns 80% de cada prova. Coloque 85%. Para mim é o suficiente para você, no dia, se acontecer algum deslize, ainda se manter. Segundo pilar para você conseguir ser aprovado no PISME, um curso concorrido, é a produtividade. O que poucas pessoas entendem é que tem uma diferença gritante entre você ser produtivo e você estar ocupado. Quando você está ocupado, você faz
muitas coisas, não para ali, mas você não faz com eficiência. Então, a mentalidade de uma pessoa produtiva não é simplesmente fazer mais coisas, então estudar o máximo de conteúdo. Não, uma pessoa produtiva tem a mentalidade de como eu vou estudar o máximo de conteúdo, com o máximo de qualidade e no menor tempo possível. Uma metáfora que eu posso utilizar para explicar o que é ser produtivo é como subir uma montanha. Uma pessoa improdutiva é como se fosse uma pessoa de mãos atadas subindo uma montanha. Então ela consegue? Talvez consiga, mas vai demandar muito mais esforço. Diferente de uma pessoa produtiva. Uma pessoa produtiva é como se fosse uma pessoa com uma Ferrari subindo uma montanha. Ela consegue subir muito mais rapidamente e com mais qualidade, obviamente. Então, assim, essa é a diferença fundamental entre você ser produtivo e estar ocupado. Uma pessoa ocupada, ela simplesmente faz as atividades que ela precisa fazer. Produtivo não, ela faz no menor tempo possível com maior qualidade. Então, o que você deve buscar é produtividade. E a produtividade, ela é baseada em dois principais fatores, que é o foco e saber priorizar tarefas. Isso vai te tornar produtivo. Então, o primeiro fator, o foco. O que seria isso? Quando você está desenvolvendo uma atividade, por exemplo, estudando um determinado conteúdo que cai no PISM de biologia, você tem que fazer aquilo com o máximo de foco possível, concentrado naquilo, como se você entrasse no flow. Você entra ali e não para mais. Você pode cair uma tempestade do seu lado, você nem vai perceber que está caindo, porque você está muito concentrado ali. Ah, mas eu não tenho foco, eu sou desatento, do nada estou prestando atenção em outra coisa. O que você faz? Eu recomendo você concentrar naquilo e ficar, mesmo que não esteja concentrado mentalmente, pelo menos fisicamente, fique ali, fique analisando, olhando, uma hora seu foco vai voltar, pode ter certeza. Então, assim, o foco ele é muito importante, ainda mais hoje na sociedade moderna, né, que a gente vê que grandes distrações ocorrem a todo momento, né? Então, inclusive, tem uma pesquisa americana, que eu não vou lembrar o nome da universidade, não sei se é Cambridge, não sei, eu não lembro. Uma universidade americana que fez uma estimativa que fez a seguinte estimativa, né? Que a cada 8 minutos aproximadamente, cada pessoa do planeta todo é interrompida por uma grande distração. Seja uma notificação no celular, uma notícia, um alerta, uma música, uma pessoa chamando, então alguma distração. Então ali você conseguir manter o foco, você vai diferenciar dos seus concorrentes e vai ficar um nível muito acima deles, só de focar. Mas o outro pilar para você ser produtivo de fato é saber priorizar suas tarefas. Quando você está estudando, você não vai simplesmente pegar e vai ficar lendo material. Você vai fazer o que te dá resultado. Eu não posso te falar, leia 20 páginas de um conteúdo para você aprender. Não sei qual que é o seu melhor método de ensino. Então eu não posso falar para você o que você deve fazer. Você tem que investigar qual é esse método mais produtivo para você. Então analisar, calma, o que está me dando mais resultado? Eu vou falar daqui a pouco sobre a lei de Pareto, vai ser totalmente associada a isso. Mas antes eu queria falar sobre um dos mecanismos que eu utilizava para ter uma produtividade muito além, que é a que eu chamava de pirâmide da produtividade, né? O que seria isso? Eu organizava uma folha de papel, fazia uma pirâmide e dividia em 3 partes. A base, o meio e o topo. Na base eu colocava as atividades de baixo valor ou valor negativo para o meu estudo, que seriam, por exemplo, checar o feed do Instagram, ficar me preocupando à toa, ficar vendo uma notícia totalmente relevante, então coisas desse tipo. E essas coisas, da base da pirâmide, eu tentei excluir ao longo do meu estudo. Pouco valor, valor negativo, tentei excluir. Então o que eu fiz? Desinstalei Instagram, desinstalei Facebook, tudo que podia me atrapalhar no sentido de me distrair, eu desinstalei. Então não estou dizendo que você precisa fazer isso, mas pelo menos quando for estudar, deixe o celular de lado, não toca nele, tá entendendo? Porque senão você vai perder seu foco, que é o que eu falei para você ser produtivo. E agora já na outra parte da pirâmide, no meio, eu coloco atividades de médio valor pro meu estudo. Então, todas essas que eu avalio, eu coloco com base no quê?
o que vai me trazer mais resultados no PISM. Então, tem baixo valor, médio valor, alto valor. Baixo valor que eu já falei, corta. O médio valor que seria no meio da pirâmide, seriam aquelas atividades que eu preciso fazer, mas que não vão ser as que vão me levar à aprovação. Então seriam videoaulas, leitura de material didático, isso tudo, revisão, isso tudo é importante, mas não vai ser o que vai me levar para o próximo nível, que estão no topo da pirâmide. Então o que seria o topo da pirâmide propriamente dito? São aquelas atividades de alto valor, aquela que vai te levar à aprovação em medicina, em direito, no curso que você quiser, o curso dos seus sonhos, né? E essa parte da pirâmide é totalmente baseada em entender o que a prova quer de você. Então isso que eu falo, que é priorizar tarefas, e essa é a tarefa mais importante que você precisa fazer. Então as atividades que eu considero de alto valor são, por exemplo, fazer simulados, fazer provas anteriores, analisar detalhadamente o conteúdo programático da sua prova, fazer uma análise minuciosa de cada simulado para ver quais são os seus erros, o que você pode melhorar. Tudo isso eu considero que são uma atividade de alto valor, que é o que te vai levar para a aprovação. Então, incluindo nisso, agora para fechar, para você entender a produtividade, eu vou falar um pouquinho da lei de Pareto, que ela vai ter totalmente a ver com isso, né? Que seria o que chamam de 80-20, que seria o quê? Que 80% dos seus resultados vem de 20% das causas deles. Então o que aconteceria? Você só nota no simulado, só nota na prova anterior, é resultado de 20% do que você estuda. É basicamente isso, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas resumidamente o que essa lei diz, a lei de Pareto, que era um matemático, que poucas coisas que você faz são as que realmente te dão resultado. Então o que eu fiz? Eu optei por analisar detalhadamente quais são os meus 20% de esforço que me levam 80% dos resultados. Analisando isso, concentrei todo o meu esforço nessa atividade. Igual seria no meu caso, realização de simulado e prova anterior. Isso para mim era o meu 80-20, era o que fazia eu estar em outro nível. O terceiro pilar que eu considero essencial para você chegar na sua aprovação é especificidade. O que seria especificidade? Especificidade é entender o que a prova quer de você. Então, um aluno mediano, ele estuda conteúdos. Um aluno melhor, um aluno assim, médio, para cima, ele estuda conteúdo e faz questões dele. Um aluno estratégico e que vai conseguir, consequentemente, ter resultados muito acima da média, ele conhece a prova. Ele não conhece só os conteúdos, não só faz questões, ele conhece muito bem o que ele vai fazer. Ele destrincha esse caminho. Então, assim, quando eu falo disso, eu gosto de até usar uma metáfora que seria o seguinte: o seu estudo deve ser fundamentado em como se fosse uma letra T. Então, aqui é a parte rasa. Então, você estuda todos os conteúdos, mas você se aprofunda na prova. Esse é o T. Conteúdos rasos, aprofundamento na prova. Então você tem que estudar todos os conteúdos programáticos no PISM, então tem que estudar todos. Ah, não consegui, não tem problema, estude o máximo possível. Dos conteúdos que irão cair, desculpa a chuva aí, porque nossa, aqui tá violenta a chuva, aí tá um calor que nossa também. Mas vai, continuando. Aí, ó, já falei da distração. É isso aí. Daí o que acontece? O T, ele é dessa forma, você deve esquematizar o seu estudo exatamente assim. Quando você conhece a sua prova, você consegue até prever questões que vão cair nela. Para dar um exemplo sobre o que é a especificidade da prova, eu vou falar com quem faz o PISM 3, um exemplo do PISM 3. Se você faz o PISM 3 e entende a especificidade da prova, você tem que resolver a questão que eu vou fazer assim, segundos. Vou fazer a questão: quais são os fatores de ocorrência da síndrome de Down? E assim, se você está acostumado no aprofundamento da prova, entendeu muito bem o que ela quer de você, como ela cobra, como ela já cobrou todos os anos anteriores,
na sua cabeça vem imediatamente não de junção meiótica dos cromossomos homólogos na anáfase 1 ou de cromátides irmãs na anáfase 2. Esse é um fator de ocorrência da síndrome de Down. E o outro, que a prova gosta muito de cobrar, é a translocação robertsoniana. Então, assim, uma mutação cromossômica estrutural, né? Então, se você soube esses dois fatores de ocorrência, você acertaria uma questão do PISM sobre esse assunto, né? Então, assim, é muito comum questões desse tipo que retomam conteúdos que já caíram. Por isso, você tem que ser específico na prova. Faça provas anteriores, faça questões do PISM para entender como a prova te cobra, o que ela quer de você. Não é simplesmente igual muitos cursinhos falam, você precisa ver todos os conteúdos. Então eles dão aquela, como eu digo, vomitam conteúdo em você. Fica o dia inteiro ali, conteúdo. E não é isso que você vai passar, como eu já tinha falado anteriormente. Você tem que saber que conteúdo precisa estudar, como vai cair e se cair, qual é a resposta que eles querem. E eu tive no PISM 1 e no PISM 2 uma nota mediana em biologia. Então eu fiquei na média e tal. No PISM 3 eu acertei mais de 90% da prova. Por quê? Porque eu entendi, eu já sabia o que eles queriam de mim e o que caía. Mas eu não entendia como eles queriam que eu respondia. E isso é importante demais também. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre dicas de escrever questões discursivas, que dá uma diferença absurda no resultado da prova, comenta aí que também eu trago para vocês. Então fala lá, Lúcio, quero um vídeo sobre questões discursivas. Se tiver outras sugestões também pode falar. O quarto e último pilar para você conseguir sua aprovação no PISM, em um curso concorrido como medicina, é o que eu chamo de ser um mestre em dissecar fracassos. O que seria isso? Uma pessoa normal, ela costuma fazer simulado, coisa do tipo, olha, corrige, marca certo, errado e pronto, fechou o dia. Uma pessoa altamente estratégica, o que ela faz? Ela pega aquele simulado, o que eu errei? Separa todos os conteúdos que ela errou. Foi por falta de conteúdo? Foi por falta de atenção? Foi por distração? Qual que foi o motivo de eu não conseguir fazer? Foi por falta de tempo? Você mapeia cada erro de questão e você trabalha para corrigir cada uma delas. Você precisa ser o que eu falei, de especialista em dissecar fracassos, ver da onde está vindo esses erros. E erros são muito importantes. Então, assim, muitas pessoas veem o erro como uma forma de negativa, né? Então ele vê o erro como um problema. Não, ele é a solução do seu problema. Se você entende por que errou, o que levou a esse erro, o que você pode fazer para consertar esse erro, e esse erro que vai te levar para a aprovação. Então, assim, disseque esses erros. É isso que eu estou querendo dizer. Um mestre, um especialista em dissecar fracassos. Disseque, detalhe, por que eu errei? E comece a trabalhar em cima desses erros. E busque sempre, igual eu falei, atingir metas. Eu errei 20 questões de 90 numa prova do Enem. No primeiro dia, por exemplo, eu quero na próxima errar 15. Vai definindo meta. Não bateu? Na outra vai bater. Então, assim, sempre trabalhando em cima dessas metas. Tenho certeza que com essas dicas você vai conseguir ter um estudo muito mais avançado, avançar bem em relação não só ao conteúdo, mas a prova do PISM em si. Eu tenho certeza que se você seguir a risca tudo isso e estudar de forma produtiva, certeira e estratégica, você vai estar na UFJM.